Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nos encontrarmos, Senhor Deus, enquanto amigos, amigas desta classe alternativa, Senhor Deus. Te agradecemos pelas oportunidades de estudo que temos tido aqui com os irmãos, com as irmãs, e pelo crescimento e pela grande partilha que podemos ter neste grupo. Nós te pedimos que tu continues conosco, abençoando as nossas vidas, as nossas necessidades individuais, Senhor Deus, que são muitas. Nós carecemos da tua graça, do teu amor, da tua sabedoria, Senhor Deus, e, sobretudo, da tua bênção sempre presente, sempre constante em nós. Te agradecemos também, Senhor Deus, pela vida da nossa igreja, te agradecemos pelo pastor, pela pastora, especialmente pela pastora que hoje está aqui conosco e vai nos ministrar a lição. Que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e de acordo com o teu consentimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes da pastora começar, só queria dizer uma coisa, talvez assim a gente não tenha noção das dificuldades que são para a nossa classe, que aparecem para a nossa classe, na composição dos professores que vão dar as lições, né? Nós somos uma classe diferenciada porque a gente convida a cada domingo uma pessoa diferente para dar lição. E isso não é assim uma coisa fácil, não é assim ligar para alguém, convidar e a pessoa está disponível, querer, poder e tal. Então, nessa semana agora, eu atraso sempre um pouquinho no início do ano para ver exatamente todas as pessoas que vão estar conosco durante aquele semestre. E aí, nessa semana, entre segunda e quarta, eu vou fazer a consulta para as pessoas, né, que são as nossas professoras regulares, assim, que vão revezando, mas a gente faz as consultas. Então, eu queria pedir muito que vocês estivessem colocando nas suas orações, né, a oração por essas pessoas, para que as pessoas realmente possam dizer sim, possam estar conosco, possam estar preparando as lições, né, para que a gente compõe com uma certa lógica, um tema X, chama fulano, chama Beltrano, porque a gente entende que aquelas pessoas ali dão o melhor de si e podem fazer uma contribuição boa. E às vezes isso não é assim, né? A pessoa não pode, tem já um compromisso, tem uma outra coisa, enfim. Então, vou pedir muito que vocês orem todos para que as pessoas que forem ser convidadas possam dizer sim, né? Possam estar conosco, possam ajudar e facilitar essa nossa organização desse nosso cronograma, que é uma coisa relativamente difícil, que dá um certo trabalho na verdade, dialoga muito com a disponibilidade dos outros, né? Que, na verdade, não é sempre tão grande, tão maior como a gente gostaria e precisaria que fosse. Ok? Vamos lá, então, pastora, a aula é sua. Obrigada. Eu quero agradecer, né, esse momento que nós estamos juntos e agradecer também a oportunidade da gente estar participando e ser ensinado, né, e voltarmos, né, a estudar esse tema que é tão importante, né, para a nossa vida e para a nossa caminhada. O texto bíblico desta manhã é o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15 e 16, versículo 14 e 15. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, palavra do Senhor aí em Marcos, capítulo 1, do versículo 14 e 15. Todo o evangelho de Marcos, ele vai estar apresentando Jesus, né? Jesus como o Filho de Deus, Jesus como Messias, Jesus como enviado, Jesus como aquele que vem e afasta, né, de nós os nossos temores por conta dos milagres que Jesus fazia, trazendo a esperança à vida das pessoas, por conta de um lugar
muito específico, né, que Jesus usou diversas maneiras para poder estar usando, que foi à beira do lago, à beira do mar, como se falava, né, e era do mar que vinham que vinham os romanos, que eram trazidos os impostos, era do mar que vinham os temores, e aí, então, Jesus escolhe também essa figura para poder estar trazendo esperança, sempre falando com eles, realizando milagres. E então o Evangelho de Marcos é esse evangelho que ensina, né, que tem esse momento aí pedagógico, né, de estar ensinando essa maneira diferente de viver. E já começa no capítulo 1 ensinando uma maneira diferente. Olha, você vai estar aceitando o Evangelho de Cristo, se comprometendo, a conversão, ela vem com o arrependimento. Então, o que antecede a nossa vida cristã, né, no primeiro momento da nossa vida cristã, é aí a conversão. E o Evangelho de Marcos, ele traz esses momentos bem específicos aí sobre a conversão, ou sobre o arrependimento, quando ele fala que, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam e creiam. Então, olha, o tempo está cumprido. O Cristo que eles esperavam agora já está no meio deles, né? Para os fariseus, ainda esperavam o cumprimento da lei, para os essênios, eles esperavam ainda, né, a purificação do país, aquela libertação, né, da política que eles estavam vivendo, porém, agora Jesus vem anunciando e que o reino de Deus se cumpre a partir da pessoa dele, né? A promessa, ela estava cumprida e eles precisavam estar observando, né, aquilo que é o cumprimento da promessa na vida de Cristo. E interessante que, quando fala que, eu gostei desse tempo da lição, quando fala que, olha, o tempo está cumprido, porque vem dizendo que, olha, não depende do nosso esforço humano, né, esse cumprimento do tempo, mas unicamente por conta de Cristo, né? Aí o propósito de Cristo, né? O propósito de Deus é que fez com que Cristo viesse e que ele estivesse no nosso meio, e agora, então, esse tempo se cumpre independente aí da nossa vontade humana. E aí, então, a gente talvez retome aquilo que vocês estudaram lá atrás sobre a graça, né? O processo, né, da salvação na graça, e aí, então, para a gente poder estar entendendo que, olha, quando fala não depende da nossa vontade humana, então, dependeu do propósito de Deus alinhado à sua graça, né, alinhado aí à graça divina. E fala, olha, o tempo está cumprido, o primeiro momento do texto, depois o segundo momento do texto fala, o reino de Deus, ele está próximo, então, o reino de Deus já estava muito próximo deles estarem vivenciando, né? Já estava no meio deles, mas eles ainda não conseguiam identificar, então era o anúncio desse reino já presente no meio deles, e ele então agora volta e diz, olha, o reino está próximo, o Messias, o Cristo, o Redentor, o Senhor, aquele que cumpre a lei, aquele que vem para o cumprimento, né, aí da lei, aquele que vai trazer, sim, um momento novo de libertação, de esperança, mas não alinhado, né, a essa política que vocês estão esperando, né, ao governo que vocês estão esperando, mas que o reino dele se torna um reino presente e um reino também de justiça. Então, ele vem anunciando toda essa proximidade do reino, no segundo momento do texto que nós lemos. O terceiro momento do texto fala arrependei-vos, que é hoje o tema da nossa lição. Né? O terceiro momento do texto fala que era necessário o arrependimento, ou a mudança da mente, que as pessoas
elas tivessem uma relação diferente, de mudança mesmo em relação ao pecado e o retorno a Deus. Então, arrependimento tem a ver com esse retorno a Deus, e não só uma mudança de opinião. E é isso que a nossa lição hoje vai trazer daqui a pouco, lá na palavra que ilumina a vida, a partir do desenvolvimento da nossa fé cristã, e especialmente nós metodistas, né? Então, o arrependimento ele tem a ver com a mudança, né, em relação ao pecado, esse retorno a Deus, e não mudança de opinião somente. E, por último, o texto bíblico, quando a gente faz a leitura, né, dos 2 versículos, ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, era tempo de ver o reino de Deus que estava próximo, era tempo de ver o Messias que estava no meio deles, o esperado, era tempo de mudar, né, de retornar para Deus, mas era tempo também de estar confiando, né? E essa confiança que o texto bíblico chama, né, e crede no Evangelho, quando ele fala que você precisa crer, ele está te chamando a uma confiança e a uma entrega. Então, você confia e se entrega aí para o propósito do Evangelho. Então, a mensagem que o texto bíblico ela vem trazendo a todo momento é esse arrependimento alinhado à fé que nos leva, né, a vivenciarmos a nossa vida cristã, e a partir daí, então, você se entrega, né, àquele que está cumprindo, assim, a sua promessa. Então, essa é a leitura básica do texto que nós lemos. E aí, a lição, ela traz para nós a palavra que ilumina a vida. E ela já começa discutindo o Sermão 14 de Wesley. Eu procurei aqui nas minhas coisas, especialmente nos sermões, como não fui lá na biblioteca, então aí lá deve ter, mas eu não tenho. Deve ter emprestado, porque tem toda a coleção, e o 14 que você precisa, você não encontra, né? Então, aí, ele começa, o que eu tenho aqui, o que eu li, sobre salvação, né, e a certeza do crente, a partir do 12, ele começa já a falar sobre a graça e sobre essa nossa impossibilidade da vontade humana em receber a graça de Deus, né? Então, que nós não temos, né? O nosso esforço humano não consegue, né? Mas a gente recebe pela graça de Deus. E aí, então, eu tenho a partir do sermão 12, mas não tenho o 14. Mas nessa Bíblia aqui, que a gente está gostando muito de ler, fazendo propaganda da nossa Bíblia wesleyana, aí, então, ela traz um bom resumo, né, em 2 parágrafos, nas notas, ela traz um bom resumo aí do que seja a doutrina do arrependimento, e o arrependimento dos crentes que Wesley fala no sermão aí 14. Então, arrependimento e fé estão diretamente relacionados ao processo de conversão e a converter-se e aproximar-se de Cristo. Isto exige de nós mudança de vida. E aí, então, como é que Wesley ele trata essa questão aí do arrependimento dos crentes? Ele usa uma imagem que eu gosto de falar com as crianças quando a gente vai falar de arrependimento, a gente sempre leva, né? Uma casa com uma varanda, e aí a porta, né? E tem a casa. Então, antes de você entrar na casa, você passa pela varanda, né? E aí depois pela porta, e tem o acesso, então, à casa. Então, o que seja isso? A varanda, né, ou o alpendre que o Wesley coloca, o arrependimento. O que dá acesso à vida cristã
que são os cômodos, né, da casa, então, o que vai te levar é o arrependimento. Depois, a porta é a fé. Então, quando você acessa, né, aí essa porta, quando você abre a porta, você tem os cômodos, que é a santificação. Parece que a Rosa falou que santificação é semana que vem. Então, aí a santificação. E aí, no processo de santificação, Wesley coloca os cômodos da casa e cada um na sua utilidade. Fica muito difícil a gente usar, né, do quarto uma cozinha, né, na casa. Fica muito difícil a gente transformar, né, o nosso banheiro num quarto, você colocar uma cama, né, num banheiro. Então, a santificação, ela também é assim. Cada um tem o seu processo, a sua utilidade, seu momento, e cada um desenvolve dentro do seu tempo e da sua utilidade, né? Mas o que vai dar acesso a tudo isso é aí o arrependimento. E quando ele fala em arrependimento, Wesley fala que o arrependimento dos crentes é uma espécie de conhecimento de si mesmo, é a consciência de que somos pecadores mesmo. Ele fala que a gente é pecador, está desvinculado, né, assim, da graça de Deus, e Deus, através do arrependimento, a gente consegue esse acesso e entra, né, na vida cristã, tem acesso à vida cristã, e então aí a gente novamente retorna para Deus. Mas sem o arrependimento, a gente não consegue, né? Então, é uma consciência que você tem da sua própria vida, né? Do autoconhecimento, aí que você faz de si mesmo. E aí a lição, ela traz 4 momentos, né? 3 momentos que a gente vai vivenciar esse arrependimento, né? 3 implicações a respeito do arrependimento. Primeiro, arrepender-se é reconhecer a nossa tendência ao pecado. Então, aí quando Wesley coloca a respeito do pecado remanescente, né? Então, o arrependimento é você reconhecer a sua tendência aí ao pecado. E aí, quando ele fala a respeito do pecado remanescente, ele diz assim, olha, que é a convicção do pecado que permanece em nosso coração. Mesmo sendo regenerados, nós pecamos. E aí, então, nós pecamos como? Através do nosso coração, né? Pecamos em nosso coração através dos pecados do orgulho e da cobiça, pecamos em palavras e ações, pecamos em omissão e pecamos em desvio do nosso caráter. Então, nós precisamos, por isso que todo o nosso culto, a gente precisa ter, né, um momento de confissão, que é para quê? O reconhecimento desse pecado remanescente. É que mesmo com a salvação, nós ainda temos em nosso coração, ainda permanece com pecado. E por isso nós precisamos estar buscando a Deus. Então, reconhecer a nossa tendência ao pecado. O arrependimento, então, ele passa a fazer parte da nossa vida, né? Então, ele precisa, melhor dizendo, fazer parte aí da nossa vida. Num segundo momento, arrepender-se é reconhecer a nossa limitação para mudanças, né? Então, quando nós reconhecemos essa nossa limitação para as mudanças que nós precisamos ter. E aí, então, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo também, né, da nossa incapacidade de remover, né, da nossa própria vida o nosso pecado, que é aquilo que eu mostrei no Sermão 12,
né, que ele fala bastante a respeito da nossa incapacidade de estar removendo da nossa vida o pecado. E dependência mesmo da graça, né, de Deus para estar continuando, dando continuidade aí à nossa vida cristã, né? E no terceiro momento, ele fala que arrepender-se é abrir ao poder perdoador de Deus para os nossos pecados, né? Ou como sendo nós pecadores e pecadoras. Então, é trazer para nós a possibilidade, através de ver, né, em nós, ou reconhecer a graça de Deus em nós, e a ação perdoadora de Deus, então nós trazemos e nós nos abrimos a esse poder perdoador de Deus, e a partir daí, então, nós desenvolvemos a nossa vida. E o texto bíblico, ele vem falar sobre essa possibilidade de reconciliação que nós temos, né? Quando o próprio Evangelho de Hebreus fala que a nossa vida ela está vinculada, né? Ou a nossa vida ela precisa ser desenvolvida a partir da graça perdoadora de Deus, que nos possibilita esse crescimento contínuo. E também o próprio texto de João, né, fala, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é Deus perdoador, que nos purifica, que nos limpa, né, de toda a injustiça. Então, em vários momentos do texto bíblico, a gente percebe essa caminhada de se abrir ao perdão e receber de Deus o perdão. E aí, então, quando Wesley ele fala a respeito do arrependimento na vida dos crentes, ele diz assim, olha, que não importa quanta transformação a gente já tenha experimentado ao longo da nossa jornada cristã, jamais superaremos a necessidade da faceta do arrependimento como parte do caminho da nossa salvação. Então, às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, mas a gente já recebeu, né, a graça, já nos arrependemos dos nossos pecados, então a gente já não necessita, né, mais desse tempo, né, de estar buscando, ou de estar confessando, ou de estar se arrependendo, né, das coisas que nós temos feito, porque nós temos Deus do nosso lado. Então, nós temos Deus do nosso lado, sim, mas não importa quanta transformação nós já experimentamos, né? Especialmente porque o texto bíblico fala que a gente é transformado a cada momento, né? De glória em glória, de fé em fé. Então, a cada momento que a gente vive, que a gente, olha, assiste um filme, que a gente conversa com um amigo, que a gente escuta um sermão, que a gente lê, né, um pedaço do texto, e que a gente olha para essa lição e que algo novo, né, a gente deixa acontecer na nossa vida, nós estamos no processo de transformação. Então, não importa quanta transformação a gente já tenha passado pela nossa vida, a gente sempre vai precisar, para o nosso crescimento, aí passar por essa varanda, né? Estar buscando arrependimento. E não tem o texto de Isaías, acho que é Isaías 35, que eu gosto muito, ele fala que se a gente não se arrepender, né, dos nossos pecados e não buscar a luz da justiça, Deus não vai se fazer de cego, né, na hora do nosso julgamento. Então, Deus não vai deixar barato, né, na hora do nosso julgamento. Então, aí a gente precisa estar passando por esse arrependimento, buscando, né, para a nossa vida cristã e experimentando, né? E o texto lá de Neemias, quando fala de arrependimento, ele fala que a gente precisa buscar arrependimento para as nossas vidas e buscar também, né, o perdão de Deus para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, sempre que a gente confessa pecado, a gente confessa o nosso
e o daqueles que estão também ao nosso redor, sobre o nosso domínio. Por isso que nos nossos cultos públicos a gente fala, vamos confessar nosso pecado, pecado da nossa casa, da nossa igreja, e buscar, então, o perdão, né, para aqueles que também, ou aquilo que também está aí ao nosso redor. E a gente vê através dessa lição e entende que, olha, o que talvez tenha ficado, como eu falei, aqui na Bíblia ela traz uma nota bem rapidinho, e aí, então, o que fica para nós da lição do arrependimento, né, além da analogia da casa, a Bíblia fala assim, que significa que toda a vida da pessoa salva, cujo interior sinaliza a santificação. O arrependimento é o alpendre, ou seja, a primeira passagem necessária para uma vida com Deus. O ser humano não pode chegar sozinho à consciência do seu pecado, sendo esse tanto quanto um poder em operação da humanidade, quanto os atos pecaminosos propriamente ditos. Portanto, ele precisa da graça de Deus para gerá-la. Depois disso, o cristão e a cristã cresce em compreensão do arrependimento. No sermão 14, que é o arrependimento dos crentes, a tônica muda de entristecer-se pelo pecado e virar as costas para o mundo, para uma jornada de autoconhecimento, na qual o pecado é reconhecido e crescentemente evitado, rumo à perfeição cristã, ao desenvolvimento dos frutos de uma nova vida regenerada. E isso, então, resume as regras gerais elaboradas aí no sermão de Wesley, como arrependimento sincero para a nossa vida. Então, como eu falei, aqui traz esse resumo, né? Arrependimento, então, mais do que se entristecer ou a gente dizer que, olha, mudei de opinião, né? Não vou mais fazer isso, estou arrependida, não vou fazer. Não, é o autoconhecimento, é você se conhecer, saber da sua limitação para evitar. E aí, ele traz um termo que eu gosto, né? Que ele fala assim, você vai crescer evitando, né? Você vai ter esse processo de crescimento nesse evitar aquilo que você estava fazendo e que tira a sua comunhão com Deus, e agora, então, a partir do arrependimento, você avança nessa comunhão com Deus. E isso faz o quê? Gera frutos, e frutos que vai trazer perfeição cristã, frutos que traz para a nossa vida, aí, a cada momento, a perfeição cristã. Então, só para a gente poder estar passando para vocês, aí as reações, né? Então, aí, as implicações do arrependimento, segundo o sermão 14, na tradição wesleyana. Então, primeiro, arrepender-se é reconhecer a nossa tendência ao pecado. Segundo, arrepender-se é reconhecer a nossa limitação para mudar. Além de perceber que somos pessoas pecadoras, o arrependimento passa também pela nossa incapacidade de remover por conta o nosso próprio pecado. E terceiro, arrepender-se é abrir ao poder perdoador de Deus para as nossas vidas, e essa possibilidade aí de reconciliação com Ele que nós temos diária. E não importa quanta transformação já experimentamos ao longo da nossa caminhada, o que importa é que precisamos constantemente estar nos arrependendo aí dos nossos pecados. Alguma reação que queiram fazer? Abre o microfone, Rosa. Acabei de abrir. É que o meu mouse é devagar, para chegar lá ele demora.
Vamos lá. Obrigada, pastora, então, pela sua exposição. Eu queria só ajudar para abrir assim, essa nossa conversa, essa nossa reação do grupo, lembrar a temática da nossa revista, né? O tema geral da revista desse semestre é maturidade cristã. Então, todas as lições vão na direção de nos ajudar a entender como é que a gente pode alcançar a maturidade cristã. Em última instância, é isso. E muito felizmente, a estrutura da revista começa com as lições que resgatam para nós toda essa questão doutrinária, né, da graça de Deus, que se justifica pura e simplesmente porque nós somos seres humanos naturalmente pecadores, vamos dizer assim. E daí nós chegamos na lição da pastora, né? Quer dizer, arrepender-se é fundamental porque é o alpendre, né? E permite o acesso à porta que vai nos oferecer a vivência junto, né, com a graça de Deus. E a pastora, felizmente, ela apresenta, né, a partir da lição, esses 3 momentos, quer dizer, é a consciência do nosso pecado, a consciência da nossa tendência ao pecado. O segundo é o reconhecimento de que nós, mesmo com consciência sobre ele, nós temos pouca possibilidade de mudar isso, porque a nossa natureza humana é uma natureza limitada. E, por último, o quanto que entender que se abrir ao poder perdoador de Deus nos permite descansar dessa nossa impossibilidade. Nós não somos capazes, e aí nós, então, vamos para perto daquele que é capaz de. Né? E isso nos conduz à maturidade cristã, porque não significa que a gente relaxa e fica na rede brincando, mas que a gente toma consciência da nossa necessidade de constantemente estar atento aos elementos do pecado, aquilo que nos faz pecar, né? E eu queria só rapidamente dizer uma coisa que eu acho que me perturba sempre, que é como que nós precisamos entender o que é pecado hoje. Mais do que as ações que nós fazemos, talvez nós tenhamos que entender que pecado é aquilo que a gente não faz. É aquela ação que a gente não toma em direção ao outro, né? Ao bem do outro. Que pecar não é só matar o outro, ou roubar o outro, ou ter uma ação explicitamente concreta do que é o errado, o equivocado. Mas é quando a gente se nega a tomar uma posição, né? Quando a gente se nega a chamar a atenção sobre alguma coisa que está equivocada, quando a gente não se posiciona em relação... Então, assim, o pecado da omissão, talvez para nós hoje, que temos consciência da realidade, seja maior do que o pecado do fazer coisas equivocadas, né? Eu queria chamar a atenção de... Ontem eu estava assistindo um programa de televisão, fiquei abismada. Era um programa sobre casas bonitas, não sei o quê. Eu parei um pouquinho para ver aquilo à noite. E aí tinha uma casa de um milionário norte-americano que ele tinha gasto 15 bilhões de dólares, não estou falando em milhões, estou falando em bilhões de dólares, para fazer o jardim da casa, que ficava num lugar elevado, e ele fez, então, 3 níveis de jardins de casa. Então, um era chinês, o outro era... Bom, enfim, não vale a pena aqui. Aí eu fiquei vendo aquilo, a descrição daquilo, e pensando, bom, o que a gente pode dizer diante disso, né? De alguém que acha que pode ter para si um cenário cinematográfico, não é? E esquecendo completamente a realidade do mundo, o contexto social que a gente vive, assim por diante. Bom, assim, omitir-se talvez seja mais grave do que fazer, né? Enfim, denunciar aquilo que está errado talvez seja mais difícil do que... Então, a consciência do pecado é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente acaba assim, bom, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu dou
faço uma oferta para a igreja aqui, e estou com a minha consciência liberada e posso construir o jardim de 15 milhões de dólares, né? Na verdade, não é isso, né? Não é isso que Jesus disse para a gente no Evangelho. Vamos abrir então, pessoal? Fiz a minha reaçãozinha que eu sempre faço, que é para a gente poder fazer essa abertura e vamos ver o que a gente pensa sobre isso, né? Tem o Fernando, tem a Rinalva, tem a Suzana, a Lu, o Zoé, Nayá, Dalene, Divaldo. Só nós agora, pastora, ficamos livres de ter que falar, né? Porque você já falou e eu também já falei. Vamos colocar esse povo aqui na conversa. Vamos lá. Quem quer reagir? Aí, Nayá, tem que abrir o microfone. Tem que abrir o microfone. Isso. Tá certo? Aí, agora... Então, eu gostei muito dessa figura que a pastora colocou aí do Wesley a respeito da casa, do terraço, da porta, dos cômodos. Eu achei assim isso uma forma tão simples da gente entender que foi muito gostoso mesmo de escutar. Eu marquei aqui algumas coisas, eu fiz como fazia a nossa querida amiga Vera Alvim, que toda vez que ela escutava uma lição, um sermão, ela escrevia tudo. Ela tinha um caderno, ela ia escrevendo. Isso é muito bom, porque depois a gente pode reler, né? Gostei muito da aula, foi muito enriquecedor para mim e achei bem gostoso mesmo de participar. Maravilha, né? Que bom. Vamos lá, quem? A Inayá, quando eu comecei a falar da casa, não sei se é porque também você já estava aí, a minha lembrança, né, e o déjà vu que eu tive foi da sua casa aí, né, a entrada da sua casa, a varanda que você tem. Não sei se porque ontem à noite a gente dormiu dizendo assim, hoje era para a gente estar dormindo lá na casa da Inayá. Mas o vírus não deixou a gente ir para lá e acampar de novo, né? Nem quase. Hoje de manhã, agora, quando eu estava falando, eu estava lembrando, era dessa entrada sua mesmo, da sua casa, né? A varanda e a porta. Né? Então, foi o déjà vu assim, que eu tive do retorno, né? Aí à sua casa. Né? Mas foi muito bom mesmo. Eu gosto dessa imagem, como eu falei, especialmente quando a gente está com as crianças, né? Para a gente levar a casa e dizer, olha, a gente tem essa imagem aqui, eles gravam bem. Legal. Muito bom. Vamos lá, gente. Quem? Olha, acho que ela foi tão boa, pastora, que ninguém quer falar nada, que nem quer acrescentar nada. Verdade, eu acho que foi tão boa a aula que não temos muita coisa para acrescentar, porque foi falado de uma forma assim, tão bem falada, que parece que deixou tudo bem claro para nós. Então, acho que foi uma forma assim, bem gostosa mesmo de explanar essa história do arrependimento, né, da possibilidade de reconciliação. Foi mesmo assim muito bom. Obrigada, Inayá. Zoé, queria falar uma coisa? Eu vi que tu tinha levantado a mão. Vai. Liga, som. Realmente foi muito boa a aula, e eu agradeço a pastora. A ideia da casa também, quando ela começou a falar, em vez de vir a casa dos meus pais, veio a casa da Inayá. Olha, Inayá, sua casa está mais famosa do que o jardim de milhões de dólares. Então, pelo menos para nós, isso vale mais. É uma coisa concreta, né? É uma coisa concreta. O jardim está muito longe para nós. Longe, não vamos nem pensar nele. E aí eu fiquei pensando, né, que a nossa mudança de vida não é assim, de uma hora para outra. É uma caminhada. E aí a pastora colocou uma questão assim muito importante,
que no momento que eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz, eu não posso apenas chegar para a pessoa e dizer, me perdoa, estou arrependida. Um abracinho, bateu nas costas e pronto. É muito mais do que isso. Quando eu digo me arrependo, eu tenho que pensar em Deus, a minha conexão com Deus, para depois falar, olha, Rosa, desculpa, viu, me perdoa, tudo aquilo que eu fiz, estou arrependida. Se for da boca para fora só, a Rosa nem vai ficar sabendo, talvez descubra com o tempo. É um exemplo do que eu estou falando, né, Rosa? Graças a Deus, é isso. Mas é muito mais sério para a nossa caminhada rumo à perfeição, o perdão que eu peço para o próximo, mas também, e muito importante, com Deus, porque Ele vê primeiro do que o meu próximo. Ele me vê antes de que eu vá me retratar com quem eu errei, Deus vê a minha intenção. Então, eu não tinha pensado muito nisso. Eu sei disso, mas a pastora veio fazer com que isso ficasse mais concreto nesse lado do perdão e do arrependimento. Obrigada, pastora. Legal, Zó. Obrigada. Darlene. Deixa eu emendar um pouquinho aí no que a Zoé estava falando, porque a hora que ela começou a dizer, eu me lembrei de eu acho que é o Moltmann que fala isso, né, que trabalha um pouquinho isso, quem sabe alguém pode ajudar a ver se é ele mesmo, que ele fala assim, né, que o perdão de Deus nos livra do pecado, mas a gente continua responsável pelas consequências desse pecado. Isso eu acho uma coisa importante da gente emendar aqui nessa história do arrependimento. Porque a gente se arrepende, a gente busca o perdão, a gente pede perdão a Deus, a gente pode até pedir perdão à pessoa que eventualmente a qual a gente eventualmente causou dano. Mas a gente continua, como cristãos, no caminho de maturidade, né? Para voltar ao tema da nossa revista, a busca da maturidade envolve essa responsabilidade pelas consequências daquilo que a gente fez. E disso a gente não está liberado. Porque aí vai provocar o nosso envolvimento, não é? Com outras questões. Quando a Rosa enfatiza a questão da omissão, que hoje a gente tem pecado muito por omissão, eu até me lembrei de uma pessoa que eu conheço que costuma dizer assim, olha, eu já lutei muito na vida, hoje eu quero ser feliz. E ela, né, se isolou dessas coisas, a gente quer conversar com ela sobre qualquer coisa, uma pessoa que realmente já foi militante de muitas causas aí, na linha de direitos humanos e tal, mas essa, não, hoje eu quero ser feliz. Né? E tudo bem, acho que as pessoas têm direito de pensar assim, e de vez em quando a gente também quer ser feliz e entra nisso, mas a gente não pode, de fato, se omitir, né? Porque esse é um dos pecados, inclusive que o Wesley aponta no Sermão 14, né? E quando ele fala, né, que os pecados são do coração, que são aquelas questões que brotam da gente, né? As palavras e ações, que são as coisas que a gente até se lembra mais fácil quando a gente fala de pecado, o da omissão, que a Rosa destacou, e os desvios de caráter, que fazem parte lá do íntimo da gente, né? E a gente, às vezes, está aí meio esquecendo. Quando a gente lê esses textos da lição, eu sempre tenho umas coisas assim que eu não sei dizer se é uma pedra no caminho ou se é uma lombada que me faz parar e pensar melhor, né? E uma coisa dessa que aconteceu na leitura desse texto, né, é quando ele fala também da impotência, e aqui aborda uma questão que para mim também é sempre difícil de digerir, digamos assim, né? Ele afirma assim, olha, que Wesley diz que as pessoas cristãs não têm maior capacidade do que as não cristãs de nutrir por si mesmas uma vida sem pecado. E isso ajuda a gente, eu acho, a entender também como é que a gente encara, porque é muito fácil a gente ficar apontando, né, os erros e os defeitos das outras pessoas também. E aí, como é que a gente encara isso? Que de fato nós somos iguais, a gente também faria provavelmente exatamente as mesmas coisas que todas as outras pessoas estão fazendo, que os não cristãos, inclusive, estão fazendo, que não querem nem saber de compromisso nenhum com isso. Porque
não depende de nós. Nós não somos os melhores que eles, né? Nós não somos, de fato, não temos nenhuma coisa em nós mesmas. É a graça de Deus que nos faz ter a consciência do pecado e buscar o arrependimento e buscar a maturidade no caminho da salvação. Acho que são coisas assim, de fato, e essa compreensão, né, que faz parte dessa unidade de doutrina na maturidade cristã, de fato, essa convicção faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa identidade como cristãos e cristãs que estão andando pelo mundo, né? Lindo, Darlene, lindo, é bem isso mesmo, se conseguisse pegar, bem legal, assim, ajuda bem, né, pastora? Eu acho que é isso mesmo. Tá bom, vamos lá, quem mais? Lu, Fernando, Rinalva, Divaldo. Divaldo, vamos lá. Então, tá bem. Eu, na verdade, queria seguir, como a Darlene está seguindo o raciocínio da Zoé e dos anteriores que falaram, eu também quero seguir no raciocínio dela, mas no sentido de irmos construindo esse diálogo conjuntamente, né? Acho que quando a Darlene abre para essa questão, né, de que o perdão do pecado tem a ver com a responsabilidade das consequências, ela está evocando o Moltmann, também outros teólogos vão nessa direção, e trabalhando com a metáfora da casa que a Laurilene trouxe, nós poderíamos, então, pensar a metáfora da casa como a metáfora da casa humana. E, nesse sentido, a palavra ethos, ela significa morada humana, né? Aqui a gente já está no âmbito de um contexto da espécie humana, ou seja, o ethos é o lar, é a morada humana. E a grande crise da morada humana hoje é a crise dos valores. Então, nós poderíamos dizer assim, que um dos aspectos centrais da nossa crise, dentre vários aspectos, é a questão do ressentimento. Nosso mundo hoje vive na lógica do ressentimento. Vejam, as nossas sociedades estão divididas sobre inúmeros aspectos. Isso já há muito tempo, né? Isso não é só no Brasil. Isso não é um fenômeno brasileiro, né? Isso é um fenômeno que está na América Latina, está nos Estados Unidos. Vejam os exemplos terríveis, né, nos Estados Unidos, de um povo economicamente que se constitui como império, mas assustadoramente age como age, invadindo o Capitólio, fazendo um descuido com inúmeras pessoas que morreram do coronavírus, etc., etc. Olha que distância, né, desse grande império que olha para o outro na lógica do ressentimento. Mas isso está no mundo todo, na Europa e assim por diante. Parece que a nossa lógica é uma lógica do ressentimento. Então, a apresentação que a Laurilene apresenta, e apresenta muito bem, aqui a gente deve parabenizá-la, está no desenvolvimento daquilo que a Darlene fazia na última aula, coloca uma questão que só pode vir do cristianismo, né? Que é a dimensão do arrepender-se e do perdão, né? Nenhuma outra tradição traz a dimensão do perdão para a história humana, né, que não o cristianismo, né? Quer dizer, o tema do perdão num mundo ressentido como o nosso, ele é decisivo. Como nós vamos vencer isso do ponto de vista do lar humano, esse lar que está em crise hoje, porque é marcado pelo ressentimento, né? E veja, todo o ódio, toda a violência, todos os assassinatos, cotidianamente falando, né? Os assassinatos das crianças, das mulheres, nas guerras, as brigas políticas, né? O ressentimento no poder, as fake news que os nossos líderes promovem nas redes sociais, né? Veja, tudo isso é da ordem do ressentimento. Então, aqui eu queria, assim, evocar novamente a beleza do pensamento wesleyano para o nosso tempo, né? Quer dizer, Wesley, na exposição que a Laurilene faz muito bem, né? Traz hoje chaves para a gente pensar
a salvação em termos, e em teologia a gente diz soteriologia, a soteriologia é a dimensão da salvação, a soteriologia em âmbito social, em âmbito sociológico, em âmbito da coletividade humana, ou seja, como superarmos e vencermos o ressentimento em nível individual, em nível social, em nível cultural, presente hoje no nosso tempo, né? A filosofia põe o debate do ressentimento, mas a filosofia não colocou ainda de uma forma corajosa o que o Wesley coloca na sua teologia já no século XVIII, o tema do arrepender-se enquanto reconhecer-se ao pecado, reconhecer-se à limitação, que é o itinerário, né, que a Lucilene coloca, e do abrir-se à graça, né? Parece que aqui é um itinerário, para usar a expressão da Zoé, a mudança de vida, né, para uma caminhada a uma perfeição. É um itinerário, assim, desafiador e muito atual, né? A teologia wesleyana, ela é precisa e ela é muito bela por essa razão, né? Ela aponta um itinerário para a gente superar a dimensão do ressentimento que vivemos hoje na cultura, né? Enfim, é um pouco por aí. Parabéns, Laurilene. A sua fala está em consonância com a fala da Darlene, na semana passada. Eu acho que é um itinerário aqui, como a Rosa disse, né? No sentido de caminharmos para uma dimensão do cristão adulto, da vida cristã adulta, em chaves wesleyana. Bom, obrigada, Edvaldo. Acho que é um pouco isso, né? É difícil ser maduro, né? Muito difícil. Na fé, então, mais complicado ainda, acho. A maturidade é um processo longo, cotidiano, miudinho, né? Miudinho nas coisas menores, né? De como que a gente vai se enriquecendo e vai amadurecendo. Acho que a gente só fica... Bom, a gente vai ficando mais velho, vai ficando... A tentativa é ficar mais maduro, nem sempre a gente fica, mas enfim. Vamos lá, alguém mais quer falar? Luciana quer dizer alguma coisa? Suzana quer dizer alguma coisa? Rinalva, Fernando? Ou vamos caminhando? Hoje nós somos mais econômicos nas falas aí. Vai, a Inayá quer falar. A Inayá gostou da nossa classe, ó. Vai, Inayá. Ó, o som. Tem que abrir o som. Aí, agora sim. Eu gostei muito mesmo da aula, mas eu vou pedir licença para eu me retirar. Tá bom. Tá? Porque hoje a gente vai ter um almoço aqui em casa, o Felipe vai vir com a mulher dele, a Rosália, e hoje seria o aniversário do Antônio Orlando, meu marido. Então, a gente vai fazer um almoço assim para lembrar, que a gente está lembrando toda hora, mas lembrar mais especificamente do aniversário dele, e é justamente hoje, né? Em outros tempos, aqui estaria tendo uma grande festa, mas nós vamos fazer a nossa aqui. Então, eu vou pedir licença para sair. Muito obrigada por essa oportunidade, que Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. Boa celebração para vocês aí, querida. Obrigada. Tchau. Tchau. Tá certo. Vamos lá. Mas acho que também nós estamos já caminhando para o final, né? Na verdade, acho que o que fica um pouco para a gente é essa noção do processo da caminhada mesmo, desse percurso, né? Que é a vida cristã. Eu acho que o Wesley, nesse sentido, o Edivaldo salienta bem isso, ele se debruça muito sobre isso, né? E é interessante porque ele, já no século XVIII, ele sente a dor do humano, né? E a dificuldade do ser humano de fazer enfrentamento consigo mesmo, né? Além do enfrentamento social. E, nesse sentido, Wesley é duplamente interessante, né? Porque ele é um homem da interioridade, quando ele diz para nós, né, o quanto é difícil para a gente reconhecer a nossa tendência ao pecado, quando ele diz que é necessário que a gente se arrependa e reconheça que a graça de Deus é que nos convence do pecado, e quando ele aponta para essa ideia de que se abrir e compreender isso
é efetivamente participar, né, desse poder perdoador de Deus. E, ao mesmo tempo, ele é o homem que chama a atenção para todos os dramas e conflitos da sociedade do século XVIII, dos dramas que a sociedade inglesa vai enfrentando, e, por conta disso, tem toda essa história que nós conhecemos de ruptura dele com a Igreja Anglicana e assim por diante. Então, acho que o Wesley, nesse sentido, é uma figura com a dupla compreensão, né? Do pecado pessoal e do pecado social. E isso nos ajuda, ao ler os textos deles, a gente nos ajuda, né? Pastora, quer fazer o fechamento, já que ninguém mais quer falar nada? Tem que abrir o... Acho que a Rinalva queria falar, Rinalva. A Rinalva queria falar? Não vi. Não, obrigada. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Pastora. Para mim, o fechamento está lá na conclusão, quando ele fala, olha, o arrependimento precisa ser para nós essa busca, né, da maturidade, como você já falou, né, eu até anotei aqui, é difícil, né, a gente ser maduro, o processo é bem miudinho, né? Ele fala que o arrependimento precisa ser esse esforço, né, que a gente vai fazendo, né, a cada dia, para alcançarmos essa maturidade da perfeição cristã, né? Então, a gente passa, né, aí pelo alpendre da casa e vai se esforçando, né, a cada dia para estar vivendo, né, e recebendo a graça de Deus, perdão de Deus. E quando a Darlene falou a respeito das consequências, eu lembrei da vida de Moisés, né? A gente sempre lembra, eu falo, meu Deus, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus, mas não tinha uma segunda oportunidade? Né? Pobre coitado, aguentou aquele povo no deserto o tempo inteiro, né? E depois não... Mas são consequências, né? E aquilo que Isaías fala, olha, Deus não vai deixar, né, barato, né, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, como nesta manhã também foi muito bem colocado. Nós temos compromisso com o Deus presente no meio de nós, mas temos compromisso também com todas as coisas, né, que Deus coloca, né, nas nossas mãos para poder estarmos fazendo, e aquilo que não fazemos, que sabemos que precisamos fazer. Então, esse compromisso nós também precisamos ter e assumir. Então, fica aí, né, essa lição para a gente continuar, né, aí durante a nossa semana, ir buscando, né, até que alcancemos, como diz o apóstolo Paulo. Tá bom, querida, muito obrigada, viu? Acho que foi uma experiência rica, boa nossa aqui, e eu queria chamar a atenção dos irmãos e das irmãs, porque assim, a gente, no boletim da igreja, que o pastor sempre tem mandado agora domingo à tarde, a gente acaba reproduzindo na classe alternativa e tudo, sempre a terceira página, né, todo mundo sabe, é nossa, da Escola Dominical, do Ministério de Ação Docente e tal. E nós estamos começando o ano agora e tomamos a decisão de, por um tempo, colocar ali, naquela parte relativa à Escola Dominical, colocar o resumo da lição do dia, essa lição de hoje, né? Então, a Laureline preparou, tal, e fizemos o resumo e colocamos lá na publicação do boletim. A ideia é um pouco assim, reafirmar aquilo que aqui se discute na parte da manhã. Como, em termos de escola dominical, a nossa classe é a única que está funcionando assim efetivamente, a gente tem feito até um apelo muito grande no grupo da Catedral, em outros grupos, para que outras pessoas de outras classes que não estão agora funcionando estejam conosco. A presença da Inaya hoje é um exemplo claro disso, ela entendeu, veio, né? E cada um de nós pode ir puxando os outros. Às vezes algumas pessoas não conseguem acessar, acham que não dá, mas, enfim, acaba dando certo. E a nossa intenção, então, é produzir esse pequeno texto e para reafirmar um pouco o trabalho que a gente está fazendo aqui na Escola Dominical, para que esse resumo seja também uma forma de ajudar as pessoas
que participam conosco aqui, que talvez tenham dificuldade de pegar o todo, né? De também pegar a proposta da lição do dia. Então, é mais um elemento que a gente está colocando à disposição para que a gente possa, durante a semana, chamar um amigo, chamar uma pessoa querida, chamar alguém que poderia estar conosco, que não teve a iniciativa, não teve o estímulo e tal. Esse é um trabalho assim que a gente vai desenvolvendo também aos pouquinhos, né? E algumas pessoas vêm, outras não vêm, outras vêm e não ficam, assistem uma vez, não voltam mais, outras vêm e ficam. Então, esse é um jeito. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para que, quando chegar o boletim hoje à tarde, vocês deem uma lidinha lá, porque é uma retomada disso que a gente fez aqui agora de manhã. Até mandei para a pastora ontem o texto, antes da publicação, dizendo, pastora, se precisar fazer alguma correção, faça, porque ela era responsável pela lição, né? Nem sei se ela fez ou não, mas, enfim, daqui a pouco vai aparecer lá para nós a publicação, ok? Vamos encerrando, então, a nossa atividade de hoje. Eu vou pedir que a própria pastora faça para nós uma oração agora, nos dê uma bênção final, para a gente passar o dia. E saudar também a Tamires, que está lá com o Fernando, né, minha norinha, que está lá, os dois estavam aí acompanhando a lição, e é muito bom para nós, e são muito bem-vindos, tá bom? Um beijo para todo mundo, e vamos ouvir a pastora, então, na oração e na bênção final. Nós queremos te agradecer, assim, na manhã deste dia, por tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, por tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que tivemos aqui. E a certeza que temos na nossa vida é que a tua graça nos alcança, e o teu perdão também tem alcançado as nossas vidas. E crescemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco. Nos arrependemos dos nossos pecados hoje, das nossas palavras, das nossas ações. Pedimos tua graça, ó Deus, sobre as nossas omissões, que o Senhor nos leve sempre, ó Deus, a este conhecimento de que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Amém. E é pela graça do Senhor que vivemos, pela graça do Senhor, ó Deus, nós também nos encontraremos contigo um dia. Amém. Por isso, nós, em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar. Te louvamos pela vida, pelo esforço de cada um nesta manhã, em participar. Pedimos o renovar da força, da esperança, da tua graça, da saúde sobre cada um para esta nova semana. Que o Senhor esteja nos abençoando. E agora, Pai, nós nos despedimos dizendo: não temam, nem se espantem, sejam fortes, sempre corajosos, porque o Senhor, o nosso Deus, é convosco, por onde quer que andares. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a doce comunhão do Espírito esteja convosco e permaneça nesta nova semana, neste restante de mês e em toda a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Gostoso, né? A bênção sempre é tão abençoadora, né? Tão boa para a gente, assim, toca tanto no nosso coração, isso é muito bom. Obrigada, pastora, pela aula de hoje, por colaborar conosco, e uma boa semana para todo mundo, né? Tá bom? Tchau, tchau, beijo. Amém.